Eu já vi muita coisa na vida. Já vi gente que tinha tudo perder em uma noite só. Já vi gente que não tinha nada construir devagar, tijolo por tijolo, até levantar uma vida inteira com as próprias mãos. Mas tem uma história que nunca saiu do meu pensamento. Uma história que minha vizinha mais velha me contou numa tarde de chuva, enquanto a gente tomava chá na varanda dela, e que desde então eu carrego comigo como quem carrega uma pedra no bolso. Não uma pedra pesada de fardo, uma pedra que lembra, que avisa. Ela dizia que existem pessoas que só percebem o valor de uma fonte quando já estão com a boca tão seca que nem a voz sai mais direito. Eu ouvi isso, achei bonito e guardei sem entender de verdade. Entendi quando ela me contou a história de Conceição. Conceição tinha 52 anos e vivia no mesmo bairro havia quase 3 décadas. Era uma mulher de estatura média, de cabelo sempre preso, de avental quase sempre amarrado na cintura. Não era o tipo de mulher que chamava a atenção quando entrava num lugar, mas era o tipo que se notava falta quando não aparecia. Tinha esse jeito de existir que preenchia os espaços sem fazer barulho. Criou 3 filhos praticamente sozinha, depois que o marido foi embora numa manhã de sábado sem deixar bilhete, sem deixar explicação, sem deixar nada além de uma dívida pequena e um silêncio que demorou meses para ela aprender a ignorar. Depois que ele foi, ela não parou. Lavou roupa dos outros, fez marmita por encomenda. Acordava às 5 da manhã quando ainda estava escuro e ficava na cozinha até a noite com as mãos sempre ocupadas e a cabeça sempre pensando no próximo passo. Não era rica, nunca foi, mas tinha o suficiente para viver com dignidade e ainda sobrar alguma coisa para os outros. E era essa parte, a parte que sobrava, que ela nunca guardou para si. Dona Graça, que morava na casa da frente, tinha pedido dinheiro emprestado 3 vezes em 2 anos. Conceição emprestou as 3 vezes sem assinar papel, sem cobrar juros, sem fazer cara feia. Não recebeu de volta nenhuma das vezes. Não cobrou. Anotou no coração e deixou estar. Faustino, o homem do comércio na esquina da rua de baixo, pedia que ela recebesse as encomendas dele quando estava fora, que eram muitas vezes por semana. Ela recebia, guardava, anotava, entregava tudo certinho quando ele voltava. Nunca falhou uma vez. Os filhos dos vizinhos apareciam na hora do almoço com aquele jeito de quem está com fome, mas tem vergonha de pedir. Ela colocava o prato sem perguntar nada. Nenhum voltou com fome para casa enquanto ela tinha comida no fogão. Era assim que Conceição vivia. Não porque esperava recompensa, não porque queria que alguém ficasse em dívida com ela. Era só o jeito que ela conhecia de existir no mundo. Dar era natural como respirar. Ela não pensava nisso como sacrifício, pensava como parte da vida, como parte de quem ela era. E talvez fosse exatamente isso que tornava o que veio depois tão difícil de engolir. O problema chegou de mansinho, como chegam os problemas que a gente não vê vindo. Numa tarde de março, Conceição foi ao médico com uma dor no peito que ela vinha ignorando há semanas. Sempre tinha uma justificativa. Estava cansada, tinha dormido mal, era o estresse, era a idade chegando. Mas a dor persistiu, e numa tarde que ela já não conseguia mais fingir que estava bem, ela pegou o ônibus e foi. O médico pediu exames. Os exames demoraram alguns dias. Quando os resultados chegaram, o médico a chamou de volta, fechou a porta da sala e explicou com cuidado o que estava acontecendo. Havia algo no coração dela que precisava de atenção urgente, um procedimento que o sistema público não conseguiria oferecer em tempo hábil. Quanto mais esperasse, maior o risco. O valor estava escrito no papel que ele colocou na sua mão. Conceição voltou para a casa de ônibus, com o papel dobrado na bolsa, olhando pela janela sem ver nada. Chegou em casa, sentou na varanda, ficou olhando para a rua que ela conhecia de cor há 30 anos, a árvore torta do portão do vizinho, a calçada quebrada em frente à venda, o cachorro velho de Dona Graça, dormindo na sombra como sempre, tudo igual, tudo no lugar.
Só ela estava diferente por dentro, com aquele papel na bolsa que pesava mais do que qualquer coisa que ela já tinha carregado. Ficou ali sentada até anoitecer. Pensou nas pessoas que tinha ajudado, pensou nos anos de cuidado, pensou naquilo tudo com uma esperança quieta, não de quem cobra, mas de quem planta e confia que a terra não esquece a semente. Naquela noite ela tomou uma decisão que custou muito para uma mulher do seu jeito ia pedir ajuda. Começou por Dona Graça. Bateu na porta da frente numa manhã de quarta-feira, com o papel na mão, e contou tudo com calma. Não exagerou, não dramatizou, só explicou o que o médico disse, o que era necessário, o valor que estava faltando. Dona Graça ouviu com o rosto que foi fechando aos poucos, como uma janela que se fecha antes da chuva. Disse que estava muito apertada naquele mês, que as contas tinham chegado todas juntas, que mal tinha para si mesma. Levantou antes que Conceição terminasse de falar e foi buscar água na cozinha. E quando voltou, o assunto tinha acabado. Conceição agradeceu, saiu e ficou parada na calçada por um momento, antes de seguir em frente. Faustino foi a segunda tentativa. Ela foi até o comércio numa hora que estava vazio, para não constranger nenhum dos dois. Contou enquanto ele organizava prateleiras, sem olhar para ela, respondendo com sons que não eram palavras. No final, disse que o negócio estava fraco, que tinha investido num estoque que não girou, que não tinha como se comprometer com nada naquele momento, mas que torcia muito para ela melhorar logo. Disse isso com um sorriso rápido, virado para as prateleiras, e Conceição entendeu que a conversa tinha acabado antes de ter começado. Agradeceu de novo, saiu de novo. Ela foi a outros, ao casal que ela tinha ajudado quando se mudaram, carregando caixas numa tarde de calor porque não tinham dinheiro para pagar frete. A mulher cujo filho tinha almoçado na sua mesa por 2 anos seguidos sem pagar um centavo. Ao homem da panela que nunca devolveu direito e que ainda sorria para ela na rua como se tivesse feito um favor. Cada um tinha uma razão diferente e uma expressão parecida, o olhar que desvia, a voz que muda de tom, a promessa vaga de ver o que pode fazer. Conceição ouvia tudo, agradecia e continuava. Por fora estava inteira. Por dentro alguma coisa foi rachando devagar, não de raiva, mas de um entendimento que dói mais do que a raiva, porque a raiva pelo menos aquece e o entendimento só esfria. Os filhos souberam por uma prima que ligou assustada. O filho mais velho ficou em silêncio no telefone por tempo demais. Depois disse que estava endividado, que a vida estava difícil, que ia ver o que conseguia fazer. Não deu retorno. O do meio não atendia nas primeiras ligações. Quando atendeu, ficou agitado, mudou de assunto 2 vezes, prometeu ligar de volta. Não ligou. A filha mais nova morava mais perto e era a que tinha mais condição de aparecer logo, mas carregava uma mágoa antiga de uma herança que a avó tinha deixado e que tinha sido dividida de um jeito que ela nunca aceitou. Uma briga que tinha anos, que tinha palavras duras no meio e silêncios ainda mais duros do que as palavras. Quando soube que a mãe estava precisando, ficou dias com aquilo pesando, dividida entre o amor e o orgulho, e por alguns dias o orgulho foi maior. Conceição não reclamou com ninguém, continuou acordando cedo, continuou fazendo o que conseguia, mas a dor no peito foi piorando. Havia noites em que ela acordava com falta de ar, com o coração acelerado num ritmo que não era o certo, e ficava deitada no escuro ouvindo a rua lá fora e pensando, não com medo da morte exatamente, mas com aquela tristeza específica de quem sente que pode ir embora com coisas inacabadas. Não obras, não projetos, pessoas, conversas que nunca aconteceram, reaproximações que ficaram para depois e que o depois estava encurtando. Foi um menino que virou tudo de cabeça para baixo. Moisés tinha 11 anos, filho da vizinha dos fundos, e tinha crescido como se o quintal de Conceição fosse um pouco seu também. Chamava ela de avó Ceiça desde pequeno,
sem nenhum laço de sangue, só pela força do afeto que se cria quando uma criança percebe que tem um lugar onde é sempre bem-vinda. Moisés ouviu a mãe comentar sobre a situação de Conceição de passagem, sem detalhes, e no dia seguinte foi até lá bater na porta. Perguntou direto, como criança pergunta, sem rodeio, se ela estava doente de verdade, quanto custava o tratamento, por que ninguém estava ajudando. Conceição mostrou o papel sem pensar. Moisés olhou para o número por um momento, com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu a fingir que as coisas não importam, e disse com toda a simplicidade do mundo: então a gente tem que juntar. Saiu e começou a falar, não com os adultos que já tinham dito não, com os colegas da escola, com os jovens da rua, com o pastor novo da igrejinha do bairro que tinha chegado de fora há poucos meses e que ainda não carregava os rancores e os antigos alinhamentos daquele lugar. Esse pastor era um homem jovem, de voz calma e olhos atentos, que ainda estava aprendendo o bairro e que ouviu a história de Moisés numa tarde de sábado e decidiu na hora que ia ajudar do jeito que pudesse. Moisés contou a história de Conceição sem nenhum filtro, sem vergonha de pedir, com a sinceridade aberta de quem ainda não aprendeu que pedir por alguém que ama pode ser constrangedor. Contou sobre as marmitas, sobre os filhos alheios que ela alimentou, sobre as encomendas guardadas, o dinheiro emprestado, os anos de porta aberta. Contou tudo o que sabia, que era bastante, porque crianças que são amadas prestam atenção nas pessoas que as amam. Em menos de 2 semanas a história tinha chegado em outros bairros. O pastor ajudou a criar uma vaquinha online com foto de Conceição, com os exames escaneados, com o valor exato de que ela precisava. Jovens que nunca tinham falado com ela compartilharam. Pessoas de outros lugares doaram quantias pequenas que foram somando. Em 3 semanas o valor estava quase completo. Em 4 semanas estava mais do que suficiente. As pessoas que tinham dito não viram a campanha crescer nas telas dos seus telefones. Viraram o nome de Conceição ganhar uma visibilidade que ela nunca tinha tido em toda a sua vida silenciosa de cuidados invisíveis. Dona Graça fez uma doação pequena e comentou com a vizinha do lado que sempre tinha gostado muito de Conceição, que era uma mulher tão especial. Faustino colocou um cartaz na frente do comércio pedindo doações e falava com quem entrasse que Conceição era uma das pessoas mais importantes daquele bairro. O desconforto estava nos rostos de quem olhava para o próprio reflexo e não gostava do que via. O dinheiro foi arrecadado, o procedimento foi marcado, feito, e Conceição se recuperou mais rápido do que os médicos tinham calculado, como se o corpo dela soubesse que ainda havia coisas por terminar. Quando voltou para casa, o bairro estava na rua, tinha bolo que as vizinhas fizeram, tinha cadeiras tiradas para fora, tinha abraços de gente que mal tinha olhado para ela nas semanas em que ela precisava e que agora apertava com força, como se o abraço pudesse apagar alguma coisa. Conceição sorriu para todo mundo. Agradeceu com a mesma gentileza de sempre, a mesma palavra boa, o mesmo calor no rosto, mas quem a conhecia de verdade, e eram poucos, percebeu que algo tinha mudado nela, não no jeito de tratar as pessoas, não na disposição de ajudar, mas numa camada mais funda, numa clareza que tinha chegado junto com a recuperação, e que ela não tentava esconder nem exibir. Ela tinha visto quem apareceu quando o silêncio era necessário e o sacrifício era real, e tinha visto quem só apareceu quando o sacrifício já estava feito por uma criança de 11 anos que não sabia que devia ter vergonha de amar. Os meses que se seguiram foram diferentes. Conceição continuou na mesma rua, na mesma casa, com o mesmo avental. Mas havia uma seletividade nova no jeito que ela distribuía o que tinha. Não frieza, não amargura, apenas o discernimento de quem aprendeu, pela via mais dura, que generosidade sem critério não é virtude, é hábito.
e que hábito é diferente de escolha. Ela começou a escolher. Moisés almoçava lá toda semana. O pastor novo aparecia às vezes e conversavam por horas na varanda. A filha mais nova apareceu um dia sem avisar, com o orgulho finalmente menor do que o amor, e as duas ficaram na cozinha por uma tarde inteira sem precisar dizer muito, só fazendo as pazes com o silêncio de um jeito que palavras não teriam dado conta. Dona Graça continuava na casa da frente, Faustino continuava na esquina, Conceição os cumprimentava, conversava quando cruzava, não guardava rancor. Mas a porta da sua casa, que um dia foi aberta para todo mundo sem perguntar nada, agora abria com mais atenção, não menos amor, só mais atenção. E essa diferença, pequena no gesto, era enorme no que significava. Numa tarde, meses depois de tudo, Moisés estava sentado no degrau da varanda de Conceição, comendo uma laranja que ela tinha descascado para ele, e perguntou do nada se ela estava feliz. Ela olhou para ele por um longo momento, para aquele menino que tinha feito o que adultos experientes não fizeram, que tinha visto uma injustiça e decidido sem hesitar que a injustiça precisava ser corrigida. Respondeu que estava assim, que estava bem de verdade. Moisés assentiu, satisfeito, e continuou a laranja. E essa cena, simples como é, diz uma coisa que nenhum discurso consegue dizer melhor, que às vezes quem nos salva não é quem devia, não é quem tem mais, não é quem deve mais, é quem ainda não aprendeu que amar tem limite, que ajudar cansa e esgota, que se expor por alguém é arriscado. Moisés ainda não sabia disso, e por não saber, fez o que os que sabiam não fizeram. Conceição sabia de tudo isso, sabia e guardava, não com amargura, mas com aquela sabedoria tranquila de quem foi ao fundo e voltou com mais clareza do que levou. Havia dias em que ela pensava no percurso inteiro, nas mãos que ela tinha estendido, nos olhos que desviaram, e no menino que foi direto ao ponto sem desviar de nada. Ela nunca foi ao médico de novo com a dor de antes. O coração estava curado, não só o do corpo. Tem gente que só entende, tarde demais, o valor do que tem quando já perdeu. Tem gente que só aparece quando o trabalho já foi feito por outros. E tem gente que, mesmo pequena, mesmo sem entender todos os contornos do mundo, simplesmente age, simplesmente aparece, simplesmente diz: então a gente tem que juntar, e junta. Talvez a pergunta que vale a pena carregar não seja quem esteve lá quando você precisou. Talvez seja mais simples e mais desconfortável do que isso. Quando alguém precisou, quando o pedido era real e a dor era concreta, você foi o Moisés ou foi o Faustino?